Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o podcast feito para quebrar os tabus na medicina. Meu nome é Bernardo Prestes, sou um dos hosts aqui do podcast, junto com a minha maravilhosa, deusa perfeita, musa inspiradora, Gabriele de Araújo, que é médica, neonatologista, empreendedora, minha noiva e mãe do nosso doguinho Zen, e minha co-host aqui do podcast. Não tô beliscando. 100% Tá vendo, espontânea né? essa 100%. apresentação. Ela não é decorada. Não é decorada. Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast. Nosso convidado de hoje especialíssimo. Especialíssimo. A gente tem o prazer aqui de receber Jader Burtê, médico, ginecologista obstetra, educador nato e professor da Medcel há 13 anos. Cara, que prazer te ter aqui, hein? Finalmente conseguimos essa agenda. Olha aí! Seja bem-vindo. Eu é que agradeço, assim, é uma grande honra poder estar aí junto com vocês, conversando sobre um bate-papo, né? Bem descontraído, bem Do que legal. a gente não vamos dar spoiler no nosso Vamos. tema de hoje. E, cara, eu tô muito feliz da gente trazer o Jader pro tema que a gente vai discutir hoje, porque, pra mim, ele é uma referência hoje na medicina sobre como fazer uma aula que impressiona. Tenho o prazer de trabalhar junto com esse mestre aqui já há quase um ano e ver a capacidade que ele tem de pegar um tema, às vezes, ali que meio ingrato da ginecologia ou da obstetrícia e transformar em algo que você sai da aula com vontade de estudar mais. Então, a gente vai falar justamente sobre isso hoje. O famoso pop kill. Exato. Vamos entender como fazer uma aula que impressiona. Exatamente. Uma coisa super importante da gente discutir no nosso meio, porque até o que a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, né? Todo médico, um dia na vida, vai ter que dar uma aula. Ou várias aulas. Ou várias. E a gente é muito travado com isso. A gente percebe ainda que a galera tem muita crença limitante com relação a dar aula. Ai, não, dar aula não. Não, dar aula eu não quero. Mas como assim vai ter que dar aula? Mas vai ser ao vivo? Vai ser gravado? Não, pera. Então, acho que é Falar em assunto. público. Falar em público, acho que é um assunto muito bom pra gente. E é uma coisa que a gente acaba não aprendendo na faculdade, né? Não existe uma disciplina oratória na faculdade. Não, e como a gente estava falando, não existe na faculdade, mesmo depois, se você for seguir carreira acadêmica, também é difícil, assim, são coisas que a gente aprende com a vida mesmo. Não não vai ter alguém, assim, que vai chegar ali, não, você vai fazer essa cadeira aqui e você vai aprender tudo. Toma né? esse comprimidinho aqui pra melhorar a sua oratória, que você vai fazer maravilhoso. E, na Não verdade, existe. eu vou até extrapolar e colocar mais importância ainda sobre esse tema. Porque como dar uma aula é uma caixinha dentro de uma grande caixa que se chama comunicação. E pro médico, cara, comunicação é tudo. Ele vai lidar o tempo inteiro com o paciente, e aí ele ter uma comunicação assertiva dele, conseguir, vamos dizer assim, persuadir o paciente a seguir um tratamento, a mudar um estilo de vida, convencer a equipe médica ou a equipe multiprofissional a, cara, conduzir ali o tratamento de algum paciente na enfermaria, no ambulatório. Então, a comunicação, ela é muito maior e é uma habilidade que, às vezes, a gente não gasta tempo se desenvolvendo. E, às vezes, você tem exemplos bons e ruins na sua formação, de professores, de staffs, e você fala, caramba, esse cara aqui, ele tem alguma coisa diferente. Ele tem alguma coisa que o paciente adere, o paciente gosta, o paciente retorna. E muitas vezes essa habilidade é a comunicação. A gente estava conversando antes, eu e a Gabi, que sabe que eu tenho uma colega no hospital que ela já está quase se aposentando, assim, e ela nunca gostou, ela sempre disse, né, verbalmente, assim, que ela nunca gostou de dar aula, e a gente tem as reuniões com os residentes semanalmente, assim, e aí ela me disse, é que no passado tentavam me inibir, aquela coisa, sabe, não, você não vai dar aula porque você não fala bem e tal, e ela ficou com isso. Ela tomou isso como verdade. Tomou isso como E foi verdade. super legal, porque eu disse pra ela, não, vamos lá, você fala super bem, você é super carismática, fala bem demais, vamos lá, sabe, te solta, fala, seja você mesma, né? Eu acho que a primeira grande dica é essa, seja você mesmo, Concordo 100%. né? Assim, você tem que estar solto, tem que estar leve, suave, sendo você mesmo, né? Como se você estivesse falando com seus amigos num bar ali, né? Porque é isso que realmente vai fazer o aluno te olhar e dizer, poxa, olha ali, a pessoa tá super de boa ali falando de uma coisa que pra mim é um bicho de 7 cabeças, né? E a pessoa tá super de boa ali. E foi super legal porque eu assisti ela, né? Depois que eu dei esse empurrãozinho. essa injeção, assim, e ela super se soltou, falou super bem, foi super aplaudida depois pelos residentes. Então eu acho que é isso, esse é o primeiro ponto, você ser você mesmo. Olha, que demais. Isso é uma das coisas mais legais, né? Porque trabalhar com educação, você consegue ver a transformação da pessoa ali na sua frente, né? Você consegue Imediatamente. dar uma aula, você consegue passar uma informação adiante e ver a pessoa, vamos dizer assim, englobar aquela informação para ela e mudar uma atitude, mudar um comportamento. E assim, uma coisa que a gente precisa comentar é que
Tudo bem, tem pessoas que têm uma facilidade, né, com a comunicação, mas são mais extrovertidas, né, são menos, mais desinibidas. Mas não existe, assim, a gente nasceu pronto para aquilo. Todo mundo começa, né, o começo é difícil para todo mundo. Como é que foi o seu começo? Você tá há 13 anos dentro da Medcel. Como que você começou? Você não caiu de paraquedas e gravando as melhores aulas e todo mundo, nossa, uhul, nasceu para isso, o melhor professor da vida. Como foi esse começo? Conta pro pessoal, porque eu acho que é importante também eles terem na cabeça que é uma habilidade, assim como todas, que a gente desenvolve ao longo da Com vida. certeza, com certeza. O meu começo é muito interessante, assim, né? Se a gente for pegar desde o do início, começo assim, mesmo, do né? começo Começo mesmo, mesmo. começou quando eu era criança, assim. Eu acho que, bom, você é pediatra, né, Gabi? Você sabe que a gente tem, acho que todas as nossas inspirações, assim, elas já começam desde a nossa infância, né? E professor, E assim, eu sou filho de professora, né? olha, Então, já tem aí, começa ó. aí. aham. o que acontecia? Quando terminava a minha aula, eu tinha que ficar esperando a minha mãe terminar a aula dela, porque a dela terminava um pouco depois, né? E aí eu ia para a sala de aula, que ela estava dando aula, e ficava esperando. Ela era professora de matemática, ainda tá nativa, né? Olha. Porque ela ela Não diz quer assim, parar. ó, não consigo ficar em casa de Aham, aham. pantufa. Ela diz assim, ó, eu Estou muito preciso, bem eu dando tô aulas, muito bem, né? obrigada. Então, e ela dava aula de matemática pro 8º ano, e eu ficava assistindo, assim, molequinha, assim, ficava assistindo o final da aula dela. E eu via aquela galera, assim, sabe, adolescente, olhando ela explicar fórmula de Bhaskara. E a galera assim, uau, que demais aprender isso, sabe? E aí eu, gente, deixa eu ver o que ela faz. Tem alguma coisa aqui, Tem né? Tem alguma alguma coisa coisa aí. aqui, sabe, assim. E realmente, assim, eu comecei a ver, assim, o jeito que ela se posicionava, o jeito que ela tinha, o amor que ela tinha, assim, por ensinar uma coisa que geralmente as pessoas não gostam, o jeito que ela andava entre a galera, assim, sabe, e falava com eles pessoalmente, assim. Então eu fiquei vendo assim, poxa, primeira coisa, ela tá sendo ela mesma, né? E ela tá dando sangue dela para aquilo, né? Dá para ver que ela tá assim super conectada com a galera, né? Então ali eu já fui pegando algumas dicas. E aí depois que eu entrei na faculdade, por questões financeiras, assim, eu precisava também trabalhar de alguma forma, né, para poder ajudar aí no meu sustento. E eu pensei, gente, eu sempre gostei muito, sempre me encantei por esse meio da educação, né? Então eu vou tentar procurar dar algumas aulas de alguma coisa que tenha a ver com o curso que eu estou fazendo, né? Então, quando eu estava na faculdade de medicina, eu me ofereci para dar aula de biologia em cursinho pré-vestibular. Olha que E demais. fui contratado por um curso na época que era o universitário, que ainda existe, né? Aham, aham. Lá em Porto Alegre, e aí eles me chamaram primeiro para dar algumas aulas assim como coringa, assim, para professor que faltava e tal, e aí depois eu já entrei como professor regular naqueles horários que eu tinha disponíveis, assim, Presencial, né? Presencial, é. Não, na época assim, Não existia. lousa, giz, era Old aquela school. coisa Old assim. school, old school. Não, e assim foi muito engraçado, porque a primeira aula que eu dei foi assim, um professor ficou doente, eles me avisaram assim, tipo, de manhã, que era o último período da tarde que eu ia ter que dar. E aí disseram assim, escolhe aí um tema que você goste, né? Eu pensei, bom, vou escolher alguma coisa, uma fisiologia humana, né? E eu lembro que era sistema digestório. Aí eu peguei e disse, tá, vou dar essa aula. Claro, não estava acostumado a escrever na lousa, essas coisas, então eu escrevia, assim, imagina, tinha o quê? 20 anos na época, 19 anos eu tinha, e eu escrevia e eu lembro que descia, assim, sabe? Descia a ladeirinha, descia a Aí ladeirinha. você fala, nossa, tá ficando ótimo, cara. Aí você dava um zoom out, assim, tava todo. Não, eu lembro que eu desenhei o fígado, assim, o estômago e o fígado, depois quando eu olhei de longe, o fígado ficou desse tamanho, assim, ó, tipo assim, um negócio completamente distorcido, mas assim, eu pensei, cara, deu certo, ficou horrível, né, mas assim, deu certo, né, e a galera me olhava assim, meio desconfiado, porque eles tinham a mesma idade que eu, né, tipo assim, nossa, o que esse moleque tá aqui dando aula pra gente? Tava sentada aqui ano passado. Tava sentado aqui ano passado, exatamente. Então foi muito legal, assim, foi ali que eu aprendi. Eu sempre disse que o meu laboratório foi as aulas de biologia, né? Então eu acabei crescendo lá dentro, assim, foi muito legal, foi muito bacana, assim, na época, porque é ali que eu aprendi realmente
o traquejo, né? Como segurar a aula, quando é um tema que não é legal, sabe? Porque aí eles começaram a me dar um monte de tema. Disseram, não, você não vai só ficar na sua zona de conforto, né? Eu lembro que eles me disseram, agora você vai ter que dar mitose e meiose. Eu, meu Meu Deus Deus do do céu. Vamos lá, vamos estudar aqui. Vamos lá, fases da prófase 1. Até hoje eu ainda sei, né? O mnemônico ali das fases da prófase 1. Tá né? vendo? E isso é uma coisa legal do presencial, que você consegue ter o feedback imediato se sua aula tá indo bem ou mal pela reação das pessoas. Às vezes na aula online, sei lá, a câmera tá desligada, você tá lá dando aula sozinho, ou é uma aula gravada, você não consegue saber, pô, a galera tá aqui vibrando ou não, a galera tá lá já em Nárnia. No presencial, você consegue ver pelo rosto, pela feição, se o cara tá mexendo no celular, se ele tá fazendo outra coisa, ou se ele tá ali, ó, anotando. Então, acho que isso ensina muito, né? Não, e até o impacto das partes cômicas da aula, Se né? tem risada, se não Eu lembro tem. que eu inventava umas histórias, assim, e aí eu passava pra eles ficavam todos me olhando, assim, nossa, foi horrível. Não, sabe? next. Essa piada não foi funcionou. boa. Essa não deu, Eu sabe? faço a mesma coisa, eu faço a E mesma aí, coisa. então, é engraçado porque você pega, na verdade, o jeito e você já sabe o que é que vai dar certo, o que não vai dar. Então, foi bem legal, assim, foi o meu laboratório. E como que foi esse salto de preparatório para pré-vestibular para preparatório para residência médica? Então, aí quando eu entrei na residência de GO, né, residência é uma imersão, não adianta, né, assim, era dedicação exclusiva. Então, Sim. ali eu não tinha mais como seguir dando aula de biologia, porque era uma Você deu doideira, aula a assim, faculdade né. inteira? Dei. Não foi inteira, assim, eu comecei a dar aula a partir do segundo ano. Quando eu estava no Aham. final do segundo ano, foi Aham. quando eu comecei a dar Meu aula. Deus. No início ali, não. E aí, foi muito bom, assim, porque no fim eu peguei todo esse São 4 traquejo, anos de Imagina, treinamento são ali, né? 4 anos Total, treinando. total. E também foi o meu laboratório, foi uma forma que eu tinha também de ter ali um lastro financeiro, né? Claro. Que foi bem difícil para os meus pais, assim, nessa época. Acho que para todo mundo, né? Sempre tem essa questão financeira que pega, né? É uma faculdade que Faculdade, você tem muito custo, né? muito, Você tem muito. custo de livro, você tem custo de material, Deslocamento. deslocamento, sabe? Então, acho que foi muito, muito bacana, assim. E aí, quando eu entrei na residência de GO, não dava mais. Ali eu tinha era imersão completa, assim, era muito plantão, era uma coisa doida, assim. E aí, ali, eu foquei 100% só na residência. Quando eu saí, eu disse, não, gente, é isso que eu quero, eu gosto muito Estava da com saudade, né? docência, eu tô com muitas saudades. Na verdade, durante a residência, a gente já dá muita aula, né? Porque você tem as Sim. reuniões de serviço para Sim. apresentar. Eu me candidatava sempre para apresentar, porque eu adorava fazer isso. Esse é um Isso ponto é um importante. ponto, e tava com isso na cabeça agora. Você vai falar a mesma coisa que Vai eu vou lá, falar, pode eu falar. acho. Que é, quando eu tava na residência, quando eu entrei na residência de NAR, imagina, né? Entrei no HC, aí você fica com aquela coisa, ai meu Deus, quem sou eu aqui pra falar perto dessas pessoas? Não, tem que dar aula. Eu até sempre gostei de dar aula, mas eu ficava, tipo, meio acuada, assim. Aí um dia, conversando com ele em casa, a gente tinha, sei lá, começado a namorar há pouquíssimo tempo. Ele virou e falou, meu, você tá perdendo tempo, você tá perdendo oportunidade. Toda e qualquer aula que tiver para apresentar, todo e qualquer artigo que tiver para apresentar, você tem que se candidatar para apresentar. Porque é assim que você vai mostrar que você tem, né, potencial, que você Desenvoltura. gosta, que você tem desenvoltura pra galera lá de dentro. Aí eu falei, não, imagina, ele tá doido, né? E aí comecei a fazer isso, tipo, um aqui, um ali. E no final, o povo até falava, você quer dar aula? Você quer dar aula? Porque você gosta? Quer esse artigo pra apresentar? E, cara, às vezes é difícil, né? Residência, você tá, tipo, cheio de coisa pra fazer, cheio de plantão, com a vida toda corrida. Mas eu falava, não, quero, pego. E, meu, é bizarro o tanto que você aprende. Porque você ter que estudar um tema pra dar uma aula sobre aquele tema pra alguém é completamente diferente de você simplesmente estudar o tema pra você. E são iguais, né? Você não tá dando aula pra uma pessoa que, tipo assim, você já passou por aquilo há 5 anos Sim, e sim, a sim. pessoa tá ali começando a entender. A barra é mais alta, porque não dá pra você chegar lá e falar qualquer besteira, porque as pessoas vão perceber. Sim. Sabe que eu me candidatava sempre. E agora, vocês falando nisso, eu me lembrei de uma vez que eu apresentei o estudo ACOSOG, que foi um grande estudo que saiu sobre câncer de mama, sobre não fazer o esvaziamento axilar, que era uma coisa que era padrão. Linfonodo sentinela dá positivo, você esvazia a axila, né? Uhum. E aí eu lembro que quando eu tava no R3, saiu esse estudo que deu um grande boom, assim, no meio, né? Só que aí eles disseram assim, alguém precisa apresentar. Eu disse, eu quero. Eles, só que tem uma coisa, vai ser uma reunião multidisciplinar, vai estar todo o pessoal da onco, da radioterapia, da radiologia e da patologia. Nossa. E aí eu disse, gente, mas eu quero. Polêmica. Eu vou. Quero. Eu vou. Eu disse assim, eu quero, eu vou e eu vou apresentar sim.
Eu lembro que eu subia, assim, tremia que nem vara verde, Aham, né? aham. No início, assim. Exatamente. Na minha primeira semana de residência de NEL, tinha uma reunião de discussão de óbito, reunião de comissão de óbito. Tinha que A apresentar, gente chamava de comitê de morte e mortalidade. tipo isso, e tem que apresentar para o hospital inteiro. Assim, a equipe multi toda, todo mundo da NEL, chefe da cadeira, chefe do hospital, diretor, todo mundo. E aí, eu cheguei de paraquedas, né? Minha primeira semana de HU. Então, a gente precisa de alguém para apresentar esse caso. É um caso que nem era meu. Imagina, né? Era um caso de 1 ano atrás. Eu já tava na residência só há 1 mês. 1 mês ou algumas semanas. Toma, pega. Foi sorteada, vai. Gente, eu lembro. Você lembra disso? Eu acho que eu te apresentei esse caso. Eu ficava apresentando pra ele as minhas aulas. Eu apresentei pra ele antes de dormir, assim, eu revisava e apresentava e apresentava. Acho que eu nunca tremi tanto na minha vida. Mas foi a primeira grande porta que surgiu pra mim, que abriu pra mim na residência. O pós, né? A pós-apresentação dessa aula. Porque apesar de ter ido morrendo de medo, apesar de ter tremido horrores, apesar de ter tomado, claro, você sempre toma, né, algumas críticas. Imagina, a primeira aula da vida que eu tô apresentando naquele lugar. Mas foi muito bom. Foi muito bom. E eu acho que essa sensação de você, putz, matar o desafio também é muito legal. É uma coisa que você vê também. Nossa, olha como eu comecei quando eu peguei essa responsabilidade. E olha como eu tô agora. Eu imagino tanto que você deve ter estudado. É a COSOG o nome do estudo? Isso, Eu imagino tanto que você deve Não, ter. eu decorei toda a metodologia do estudo, eu decorei, assim, os resultados, assim, foi uma coisa, assim, ó, os números, eu sabia tudo de cor, assim, quantas pacientes foram excluídas, por que que cada uma foi excluída. Então, assim, eu lembro de um preceptor da radioterapia, um cara mais sênior, assim, sentado bem na frente, assim, e eu pensava, gente, eu não posso falhar, sabe? E daqui a pouco, quando eu comecei a falar, eu lembro que ele ficava olhando, assim, e eu via que ele estava prestando atenção e estava super conectado ali comigo. Eu disse, olha aí, Tá olha aí, dando certo. tá dando certo, tá dando sabe, certo. assim. Então, às vezes, a gente tem essa coisa, né? A gente acha, eu sou muito moleque ainda e tal. Não, claro que não, né? Você sabe estudou, mais daquele estudo do que ele. Exato. se você tem propriedade, você pode ensinar para ele também. Então, foi sim. super legal, assim, sabe? Foi muito bacana. Eu acho que aquilo foi um momento que me marcou muito, assim. Foi muito interessante, assim. E muitas vezes a gente se esconde dessas oportunidades, né? Falando, nossa, mas eu tenho risco de falhar, eu tenho risco de, passar ser vergonha, ruim. vai ser ruim, eu não tô pronto. Cara, na vida é sempre mais fácil você procurar muletas ali. A gente tem uma frase que a gente fala o seguinte, que escolhas fáceis tornam sua vida mais difícil no futuro, enquanto escolhas difíceis tornam sua vida mais fácil. Quando você pega um desafio desse, de apresentar uma aula numa comissão multidisciplinar para os seus chefes, os catedráticos, ou na faculdade de medicina, em que você vai lá na frente da turma, você está fazendo uma escolha difícil. Independente do desfecho, se a aula vai ser fantástica ou não, você vai aprender com isso, você vai evoluir com isso. Então, não deixar passar essas oportunidades, né? Não encare a chance que você tem de dar aula como, nossa, que droga. Porque isso vai te dar muito fôlego lá pra frente. Isso vai te dar muito porque, resultado lá na frente. no fundo, a gente só enxerga a parte ruim, entre aspas, que é você se expor a algo, você se expõe a alguma coisa, e é um fato, quem tá exposto também às críticas que vêm daquilo. Mas você estar exposto, que é a parte difícil, que eu acho que é isso que o Bernardo tá falando, pode te trazer consequências positivas que você nem imagina. Pode te abrir portas que você nem imagina. Então, vou te dar um exemplo clássico da minha vida, assim. Na minha residência de pediatria, eu já era essa pessoa. Não, eu vou também dar aula, quer me dar aula, pode dar, vamos fazer. Adorava fazer aula, porque era o jeito que eu mais aprendia. Muito mais do que simplesmente pegando alguma coisa de orelhada de algum chefe, ou sentando depois de um plantão cansativíssimo para tentar estudar algum tema difícil. E eu nunca esqueço que a aula mais difícil que eu fiz na minha residência de pediatria foi cascata de coagulação. Nossa, imagina. Foi a aula mais história é muito difícil boa. que eu já fiz na minha vida. Eu passei, assim, semanas estudando o livro de hematologia pediátrica para fazer essa aula, tremendo. Inventei, sabe? Criei códigos, criei um jeito de explicar o Y da cascata de coagulação, fiz uma analogia com o meu nome, que tem o Y, enfim, fiz todo Um storytelling. storytelling ali, que eu nem sabia o que era isso na época, né, mas inventei ali toda uma história, achei que pra mim aquilo foi fácil pra entender, então, o meu critério era sempre assim, se pra mim tá fácil de entender explicando dessa maneira, provavelmente eu tô conseguindo passar a mensagem que eu quero, porque quando eu lia o livro, eu não conseguia entender exatamente o que ele tava querendo dizer, né, os livros têm muito isso.
E aí, eu dei essa aula de cascata de coagulação pra minha chefe de hematologia pediátrica. E olha como a vida é louca. 2 anos depois, eu entrei no meu projeto de educação. O pediatra de consultório, ele só existe hoje porque essa mesma chefe de hematologia lembrou das minhas aulas, da didática, do quanto eu me empenhava, do quanto eu gostava, enfim, do quanto eu topava os desafios e falou: não, eu quero você comigo para criar um programa de ensino do zero com aulas para pediatras do Brasil inteiro. Então é isso que a gente vai fazer. Então, olha a porta que isso me abriu. Lá em 2018, eu não tinha nem ideia de que isso poderia acontecer. Não fiz essa aula, não, eu tô fazendo essa aula de cascata de coagulação porque um dia isso vai. Nunca. Mas são as coisas que a gente não tá. Os ganhos que a gente não consegue medir, sabe? Então, acho que, beleza, fui exposta, corri o risco de ser julgada, enfim, nossa, que coisa ridícula, várias vezes, né? Nossa, que macete tosco, já recebi vários desses. Uhum. Mas ajuda. O importante você saiu daqui sabendo, você saiu daqui com essa ideia, então eu consegui te passar o que eu precisava e olha o que isso me gerou lá na frente. Então, são coisas que a gente não tem nem ideia e com certeza o Jader de hoje, o Jader de 2023, professor da Medcel, que domina a GO, começou com o professor de biologia lá de 2000 e alguma coisa, né? 2003, 2004. Então, tá 20 vendo? anos 20 já, anos né, dando aula. atrás. É muito louco isso. E a pessoa vê o Jader hoje dando aula, parece que é fácil, né? E eu acho que Nasceu pronto. esse é o sinal de que você masterizou alguma coisa. Quando você faz algo que parece natural para as outras pessoas. Essa é a maior indicador ali de que, cara, você chegou num ponto em que realmente você domina aquela habilidade. E aí, sobre dominar a habilidade, eu queria abrir aqui um papo mais aplicável para a galera que está ouvindo. Vocês deram vários exemplos assim de coisas que vocês fazem nas aulas, eu também uso em algumas minhas, que vão prendendo a atenção. Eu queria fazer uma pergunta aqui para nossa audiência, ver se vocês sabem a resposta, aí vocês vão saber. Qual é o livro que mais foi vendido na história do mundo e que é mais lido de todos até hoje? A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. E o que a Bíblia é? Uma história. Uhum. Então, por que... E aí, óbvio, né? A gente não tá entrando aqui no contexto religioso. Mas por que esse livro, ele continua sendo propagado? Óbvio, tem um aspecto espiritual. Mas por que as pessoas conseguem ler esse livro ali, pô, milhares de páginas? Porque a história prende a atenção das pessoas. Na aula, você tem duas formas de conduzir. Você pode conduzir daquela forma tradicional, então introdução, epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento, e ler os slides, botar um monte de bullets ali, fazer isso. Ou você pode criar um fio condutor de todos esses fatos que fazem a pessoa lembrar mais. Esse é o storytelling. Eu queria ouvir mais como vocês fazem isso nas aulas de vocês. Eu sempre penso assim, que é como se eu fosse aprender pela primeira vez. Toda vez que eu Exatamente. monto É o a ponto aula, número 1. Legal. toda vez que eu monto a aula, eu penso assim, ó, se eu estivesse assistindo a aula, como que eu iria aprender e como que eu iria gostar que alguém me explicasse aquele tema, aquele assunto. Então, eu sempre penso assim, como que eu entenderia, né? E aí, a partir daí, é que eu vou montando. Às vezes é de uma forma linear, quando é doença, por exemplo, a gente começa com fatores de risco, né? Introdução, fatores de risco, diagnóstico, que eu acho que fica mais didático, né? Mas às vezes eu vou dizer para vocês que às vezes eu faço uma disrupção, assim. Às vezes eu já começo lá no tratamento. E aí depois eu volto, sabe? Assim, eu digo, ó, eu já vou colocar o tratamento, vocês vão dizer, ué, mas como assim? Já pulou? Mas aí depois, ao longo da aula, vocês vão entender por que eu comecei pelo tratamento, sabe? É igual alguns filmes, né? Que você começa, tipo, Pelo o cara final. morrendo, Uhum. e aí, tipo, você vai voltando e rebobinando pra entender como chegou naquele ponto, né? E então, às vezes, eu faço isso porque eu acho que às vezes faz mais sentido. Para vocês terem uma ideia, assim, a aula de ciclo menstrual, que é uma aula super teórica, né? Agora eu tô fazendo a aula ao contrário. Tô fazendo o ciclo ao contrário, porque eu pensei assim, olha, eu acho que é mais interessante eu começar pela segunda fase, para entender o que acontece no final, para a pessoa conseguir fazer a conexão do início. E o pessoal que está assistindo está me dizendo, Jader, ficou mais legal assim, sabe? Você começar pelo final. Então eu estou invertendo, eu fiz uma disrupção na aula, porque também prende a atenção do aluno. O cara vai dizer, ué, mas como assim? Ele já está lá no final, né? Não, mas é que o final vai servir para você entender o início. Então eu sempre penso como que eu entenderia. Então eu monto uma sequência lógica, didática, e também eu uso muito analogias assim com o dia a dia,
Eu gosto muito de Mnemose, né? Então, assim... Amo. Nossa, também. Adoro. Amo. Sou viciada. Eu também. Então, tudo eu associo, assim, com Mnemose, e às vezes, por mais besta que seja, sabe? A gente falou de ciclo menstrual, né? A inibina. O que cai na prova? Eles querem saber a função da inibina e qual que sobe primeiro, né? Que primeiro sobe a B, depois sobe a A. Eu digo, ó, gente, professor gaúcho aqui com sotaque gaúcho. Inibina, bah! Né? Então, inibina, bah! Primeiro sobe a B, depois sobe a A, né? Eu adoro essas Muito coisas legal. assim, Você consegue associativas. trazer até pra você, né? Qual era aquela também que você usa? Eu esqueci agora, que você até gravou um reel sobre isso, que é de uma Índia, alguma coisa assim? Ah, da Moema. Moema. Da Moema, isso. A hemorragia pós-parto, né? Você lembra da Moema? A Moema é aquela... A gente tinha que estudar na literatura, lembra? Que a Moema se atirou no mar, atrás do português, né? E morreu afogada no mar. Aham. Então, a gente não quer que ela morra de novo, né? Então, a sequência de atendimento começa com o M, massagem, né? O O de ocitocina, o E de ergotamina, Olha! o M de misoprostol, e se nada der certo, o A de abril. Abrir. Você tem que abrir a paciente, né? E aí Muito você vai massa. fazer o tratamento cirúrgico. E Bom galera, só um demais. comentário aqui que é legal trazer. O Jader hoje é o nosso líder didático aqui dessa cadeira de residência médica dentro da AF. E para você que está ouvindo esse podcast, a gente vai deixar um typeform para você preencher, para a gente entender o momento que você está na sua preparação, para a gente ver qual a melhor solução para o seu momento de prova. Então, para quem quer fazer prova esse ano ou em 2024, eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês. Show de bola. Sempre tem um chanzinho, Tem né? que ter um Brincado. Sim, sempre. Aqui, ó, sutil, nem parece do Saia do Podcast. Mas tem tudo a ver com o que a gente tá Tudo a falando, ver, né? E eu acho que a mnemose, ela é fundamental, assim, sabe? Eu sempre aprendi muito por mnemose, assim. e Eu acho- usava isso muito também, cara. Porque eu tinha dificuldade de decorar o negócio. Exato. Eu esquecia. Aí, sei lá, aquele negócio de critério de Child Pug. Aí ficava lá, beata, bilirrubina, né? Encefalopatia, Eu inventava os ascite. meus, até hoje eu invento. Eu também. É, E às vezes ficava um negócio mais complexo do que decorar. Mas, pra beleza, mim, pra mim aquilo era fazia maravilhoso. sentido. Os meus flashcards, os meus mnemônicos inventados eram incríveis. E às vezes a gente inventava na faculdade, né, estudando pra residência, a gente pegava algum professor, tipo assim, esse professor, ele tem a cara de ter essa doença. Então, olha só, vamos fazer. isso. Vamos pegar o nome dele aqui, ó, dá Não, e certinho. medicina tem muita coisa Muita. teórica, assim, muita Teórica. coisa que tem que Decoreba, né? decorar, sabe? Assim, então às vezes por mais besta que pareça ser na hora da aula, por exemplo, esse ano caiu no Sul São Paulo, caiu classificação de Robson, sabe? Que é uma decoreba. Robson 1, 2, 3, 4. Aí você tem que decorar o que é cada número, né? E aí perguntava, era um gemelar. Aí o pessoal me mandou, Jader, lembrei da sua aula que você falou que gemelar é 8, porque é as duas bolinhas do 8, Aham. sabe? Aí tem os 2 saquinhos gestacional. Ah! Então, era a primeira questão da prova do Sul São Paulo de GO, Massa. era essa. Que Era demais. só para marcar o 8, sabe? Era uma decoreba, na verdade. Então, a gente tem que usar isso. Eu acho que isso faz parte, assim, de... O nosso cérebro, ele aprende por associação. Exatamente. Né? E aí já tem outra dica, né? Então, a gente já falou, cara, pensar na aula como você gostaria de receber a aula e não como quem vai dar. Método mnemônico. E o que você trouxe agora é a analogia, né? É você usar analogias. Eu lembro de uma aula sua também, em que você está explicando, se não me engano, são os ligamentos pélvicos ali, que você vai para um muro de escalada, se fantasia de um útero. Eu vi esse daí, foi E, tipo, sensacional. Cara, fica muito mais palpável, fica muito mais, peraí, entendi, esse aqui é o ligamento, esse aqui sustenta, isso aqui vai dar distopia genital. Então, essa é uma das minhas regras. Quando eu vou montar uma aula, das 3 regras, essa é uma delas. A primeira, eu tenho que dar uma aula que uma criança de 8, 9 anos entenderia. Nossa, é exatamente isso. Então, você vai ver que eu uso muita associação. Por exemplo, ontem eu estava dando uma aula de transição da circulação fetal neonatal. Por que que o sangue vai para as câmaras esquerdas ao invés de ir para as câmaras direitas? Tarará. Cara, é um metrô. Ninguém gosta de metrô lotado. Então, eu uso muito essas associações assim. O sangue vai para onde ele consegue fluir melhor, para onde a pressão é menor, para onde a resistência é menor. Então, pronto. Você fala isso, na minha cabeça, uma criança de 8 anos entenderia essas associações. Então, a primeira regra é essa. A segunda regra tem que ser visual. Medicina é muito texto. A gente tem que tirar da nossa cabeça e, cara, cada um imagina uma coisa. Se eu te der um capítulo do Ângelo Machado, aqui eu amo o Ângelo Machado, eu sempre uso o Ângelo Machado, né, gente? Mas é que o Ângelo Machado foi o livro mais difícil que eu já li na minha vida. Se eu te der um capítulo Concordo do Ângelo contigo. Machado, se eu te der um capítulo do Ângelo Machado para ler sobre a tenda do cerebelo, cara, cada um de nós vai imaginar uma coisa completamente diferente, O porque que a é uma nossa... tenda do cerebelo? né? Exatamente, não, e ele explica de um jeito que, juro, eu tava pensando assim, cara, como que cabe isso dentro da minha cabeça? E aí eu peguei e coloquei no Google, eu não aguentava mais, eu tinha lido o capítulo 7 vezes e eu não aguentava mais, que eu não
não entendi o que era o raio da tenda do cerebelo. E na minha prova de neurologia, o que ia cair? A porcaria da tenda do cerebelo apontada e eu ia ter que dizer, isso aqui é a tenda do cerebelo. E não um texto gigante pra eu linkar com do que ele tava falando. Eu joguei no Google, tenda do cerebelo, imagens. Quando eu olhei, eu falei, cara, é isso aqui? É sério? É só isso aqui? 7 leituras pra eu não entender que isso aqui é a tenda do cerebelo? Então, a segunda regra tem que ser visual. Eu não vou ficar te explicando o que é o forame oval com palavras. Eu vou te mostrar o que é o forame oval, eu vou te mostrar o mecanismo de válvula, como funciona. Eu crio desenhos, enfim. Eu acho que isso é uma coisa que é fundamental pra mim, porque é o jeito que eu aprendo, mas todo mundo é um pouco visual, se a gente for parar pra pensar. Ver é muito mais fácil do que imaginar. E isso é uma regra, inclusive, nas minhas consultas também. E a terceira o óbvio precisa ser dito. O que eu quero dizer com isso? Cara, não dá pra você querer aprender o que é complexo sem antes dominar o que é simples. Então, assim, não adianta você querer dominar a nova droga marcador do mercado, tumoral, marcador XY, se você não sabe o básico da fisiopatologia, entendeu? Então, eu foco muito sempre naquele começo ali. Fisiopatologia, vamos lá, vamos entender isso aqui. Se você entende isso aqui, você não vai ter que ficar confabulando depois. O que é a espinha dorsal ali, né? Por que eu tô fazendo uma questão de síndrome do desconforto respiratório, né? De doenças respiratórias no recém-nascido. Nossa, mas por que isso aqui é uma síndrome do desconforto e não é uma taquipneia? Cara, vamos lembrar do básico. Qual que é a fisiopatologia? Uma criança de 26 semanas, ela ainda não tem surfactante pulmonar. Então, é óbvio, a questão tá te direcionando. Se você sabe a fisiopatologia, você não precisa ficar confabulando todo o resto. Então, essas são, acho que, as 3 regras principais aqui, toda vez que eu vou montar uma aula. Quero puxar aqui do que você falou, uma observação interessante. Que quando você falou de pensar na aula como se estivesse explicando para uma criança de 10 anos, 5 anos, um dos maiores oradores da nossa história, na minha visão, né, que é o Barack Obama, todos os discursos dele tinham que passar por esse crivo. Então, quando ele tinha lá, obviamente, uma equipe de redatores e tal, ele dava os inputs, mas no final, o discurso dele tinha que ser palatável para uma criança entender o que ele estava falando. Porque imagina, você fala para milhões de americanos com diferentes níveis intelectuais. Não é igual na medicina que, vamos dizer, tá todo mundo ali mais ou menos na mesma página. Então ele falava, cara, meu discurso tem que ser entendido por toda a população. Do mais alto ao mais com a menor renda. Então isso é muito legal. Um outro ponto que você falou que é da parte visual. E eu acho que aí as pessoas erram muito. Porque normalmente a gente faz uma apresentação com slides. E a gente faz muita besteira quando a gente monta slide. Por quê? Normalmente a gente está inseguro. A gente está, será que eu vou esquecer? Será que eu vou lembrar? E é muito mais confortável você ter tudo ali na tela. Mas, na verdade, o protagonista da sua apresentação não é o slide. O slide é um apoio para o protagonista, que é você. Queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês montam os slides da apresentação. Eu sempre monto, assim, eu sempre achei, assim, que menos é mais, né? Exato. Então, assim, eu acho que o slide, ele tem que ser uma coisa simples, tem que ser uma coisa visual, né? E tem que ser uma coisa para eu saber o momento de eu falar. A sequência, né? A sequência, não é pro aluno, realmente, não é pro aluno o slide. Eu acho que o aluno, ele tem que prestar atenção no que eu tô falando. Então, eu uso o slide somente como um apoio, né? E, às vezes, inclusive, eu uso uma imagem nada a ver, assim, sabe? Se eu quero que chama atenção, né? Isso, exatamente. Agora vocês estavam falando dessa questão de uma criança, né? Eu também sempre pensei assim, eu lembrei muito quando eu montei a aula de mecanismo de parto. Pela primeira vez, né? Eu fiz a aula normal, assim, fiz a aula com figurinha, mas sabe quando você fica desconfortável com aquilo, né? Eu disse, poxa, é uma coisa dinâmica acontecendo, por que eu vou mostrar uma figurinha, sabe? Do encaixe, da insinuação, depois da descida, sabe? Poxa, uma criança não entenderia isso, né? O adulto também não fica legal para ele ver desse jeito, né? Aí eu pensei, não, eu vou demonstrar o nascimento. Eu vou nascer, sabe? Assim, porque é uma coisa que é dinâmica, né? Adoro! Então, o que eu fiz? Eu coloquei de fundo, né? No meu slide, eu só coloquei, assim, uma imagem de um cara dormindo, assim. Eu digo, se eu mostrasse pra vocês... Eu começo explicando com a figurinha, né? Gente, se eu mostrasse pra vocês, assim, com figurinha, acho que vocês iam estar na aula, assim, né? Aí coloca o cara babando, assim. Eu adoro esses memes. Adoro meme no meio da aula. Eu disse, não. Chega, nós não vamos. E aí eu tiro ele, empurro ele fora, assim, do slide. Aí vem uma maca, né? Eu coloco uma touca de natação com as suturas, né? Então, as suturas sagital e o occipital. Cara, que gênio. Não, mas é isso. Você tem que ter esse quê de criatividade, né? Você tem que pensar, cara, ok, esse aqui é o padrão.
Mas como que eu torno esse padrão diferente? Criatividade é você pegar coisas que já existem, e só que você remonta, você remodela isso e traz de uma forma diferente. Isso chama atenção. E quando você chama atenção, adivinha o que acontece com a sua retenção da aula? Ela é muito maior. As pessoas prestam mais atenção, as pessoas lembram daquilo. Exato. Porque quantas aulas você viu de mecanismos do parto? Provavelmente várias na faculdade. Quantas você viu dessa forma? É única. Então, e no final do dia, o objetivo de um professor, de um educador, é fazer o aluno sair daquela aula melhor do que ele entrou. Sim. Então, se você cumpriu a sua função de fazer o aluno gravar aquilo, aprender aquilo, cara, não importa, eu tô passando vergonha, tô vestida de... Eu já dei aula vestida de coisas diferentes, sei lá. Faz desconforto respiratório, eu fazia barulho no meio da aula, Não, sabe? e aquela musiquinha que a gente mostrava criou lá a musiquinha da reanimação neonatal. Como é que era a musiquinha? Canta aí. Ah, não, você Não, tá canta de aí. sacanagem, né? Tem que cantar. Você vai me fazer passar esse Lógico. bullying de novo. De novo. Você lembra dos hate que a gente tomou Eu no lembro. YouTube aquele dia? A gente tomou hate. Porque eu inventei uma musiquinha de assim, 3 perguntas. Tem que fazer 3 perguntas. A criança nasce, tem que fazer 3 perguntas. E, cara, a galera insiste em errar a questão de reanimação neonatal, porque esquece das porcarias das 3 perguntas. Eu falei, não, gente, vamos pagar um mico aqui no lançamento do PNP. Vamos pagar um mico federal. Vou cantar ao vivo pra sei lá quantas mil pessoas assistiram aquela live no YouTube. São 3 perguntas pra fazer pra reanimar o bebê. A Laquisa, assim, Que sabe? demais. Tipo, I wanna rock and roll all night. E aí a galera colocou a música pra tocar. E eu e o Eu e ela Bernardo aqui. cantando, dançando. E, cara, no final, a galera veio me mandar mensagem no final do ano. Meu, lembrei muito da música de vocês do PNP. E é isso. Porque É as pessoas isso. não No esquecem, fundo, cara. tudo bem, tomei hate, tomei. Mas o meu objetivo foi cumprido. A galera acertou a questão da prova. É isso aí, é isso aí. Não, eu assim, ó, eu não tenho vergonha nenhuma. Eu faço tudo assim, ó, que eu acho que vai ser didático, eu faço. Pode o pessoal achar, nossa, que vergonha alheia, eu não tô nem aí. Exatamente. Eu faço o barulho da camisinha feminina na aula. Eu digo, a camisinha feminina dá aquele barulho. Assim, ó. Então, assim, eu não tô nem aí. Bom demais esse Sabe, assim, podcast. ó, o objetivo é justamente assim, ó, o cara lembrar daquilo e quando chegar a questão ele vai, poxa, eu lembrei isso. dele falando isso. sabe? Aí vem na sua cabeça. Cara, uma outra dúvida que, na verdade, uma dúvida não, um problema que as pessoas enfrentam é que elas partem de estereótipos, né? Então, vou pensar na pessoa. E aqui é importante fazer essa diferença. Muitas pessoas confundem ser introvertido com ser tímido. São coisas completamente diferentes. Por exemplo, no meu caso, eu sou introvertido. Eu sou naturalmente uma pessoa introvertida. Mas isso não quer dizer, você não tem que partir desse estereótipo de que, pô, você não é aquele cara que chega no ambiente e sai falando e é a atração da festa que você não consegue dar uma aula foda. E aí, eu queria que vocês trouxessem aqui um pouco da visão de, pô, eu tenho medo de falar em público, eu sou tímido, eu sou introvertido, enfim. Como que a gente vai perdendo esse medo? Como a gente vai se sentindo mais confortável, seja diante de uma câmera ou diante de um público ali presencial numa aula? Eu acho que assim, o principal é a gente ser a gente mesmo, né? Primeira coisa, a gente não tem que querer ser diferente, falar diferente do que a gente fala, sabe? Assim, você tem que mostrar que você é você mesmo, né? E eu sempre gostei, assim, mesmo assim, se eu for dar uma aula em congresso, já dei aula em congresso, assim, eu sempre gostei de falar de um jeito leve, assim, sabe? Uma conversa, né? Tipo uma conversa, como é o que a gente tá fazendo aqui, sabe? Eu acho que a medicina é uma profissão que é Pesada, tão né? pesada, tão tensa, sabe? Assim, a gente tem que lidar com tanta coisa difícil no nosso dia a dia, que quando a gente vai dar uma aula, eu acho legal a gente tentar ser mais simples, a gente tentar ser mais despojado, sabe? Até roupa, sabe? Usar uma roupa mais de boa, sabe? Assim, e usar uma linguagem mais de boa, tipo assim, o paciente tá com dor na barriga, sabe? Tá com sangue dentro da barriga, sabe? Usar uma linguagem assim, sabe? Mais leve, né? Então, acho que isso ajuda bastante, né? Faz a pessoa se soltar um pouco mais, porque às vezes ela fica muito presa, né? Naquela coisa da linguagem. E acho que também, assim, você criar uma coisa que eu fazia muito no início, assim, por exemplo, vou falar para bastante gente, tenta criar uma tela, né, na sua frente. Essa é uma técnica, né, que existe. Tenta criar uma tela como se você não estivesse enxergando as pessoas e você olha para esse horizonte, para essa tela que Escolher um ponto, né? que você criou na sua Faça cabeça. exatamente né? isso. Eu escolhi um Então, ponto. E aproveitando essa sua pergunta de agora e já linkando com a outra, que era a questão dos slides, de montar os slides, eu tô... Olha o storytelling aí. Mas eu tô fazendo um presente de Dia das Mães pra minha mãe, que é um livro
que você escreve. Peraí, quando vai O ser esse livro. episódio aí? Pra não ter spoiler. Não, minha mãe não vai ter spoiler, não. Mas eu tô criando esse presente pra ela, que é um livro que você vai contando, assim, você com as suas palavras. Então, eu vou relatando lembranças, coisas da minha infância. Ah, eu gostava das férias que a gente fazia tal coisa. E eu tô relembrando muita coisa da minha vida, né? Escrevendo isso, porque eu tô tendo que reacessar muitas memórias. E esses dias eu tava lembrando, e olha que coincidência, da minha professora da 7ª série de história, chamava Suzana, maravilhosa. Mudou minha vida, aquela mulher. Porque ela deu pra gente o trabalho mais difícil que eu tive que fazer em todo o meu ginásio, né? Na época eu chamava ginásio, da 5ª e 8ª série. Porque a gente começa a fazer a apresentação, e nessa época foi quando a gente começou a usar PowerPoint, aprender a mexer, fazer uma apresentação de slides. E aí a galera tinha aquela coisa que ainda existe hoje em dia do copy e cola, né? Pegava no Google, na Wikipédia, copiava o texto inteiro e jogava no slide e pronto, essa é a minha aula, num fundo bonito. E aí ela falou assim, esse trabalho, eu dividi a sala em 4 grupos. Então, Revolução Americana, Revolução Francesa, Revolução sei lá o quê, Revolução sei lá o quê, nem lembro mais das outras. Mas ela dividiu a sala em 4 grupos. E o meu tema era Revolução Americana. E ela falou assim, só que tem um porém. Eu não quero textos com mais de 3 palavras nos slides. Quem fizer isso já vai zerar o trabalho. Ela era brava. Espetacular. Quem fizer isso já vai zerar o Muito trabalho. bom. Assim, na hora. Não me venham com texto, porque eu não quero texto. Porque, gente, é história. O que é história? É você aprender a contar a história. Você não Ou precisa seja, ler ela te deu a uma história. aula sobre como fazer um storytelling. Exatamente. Só que talvez ela nem soubesse Nem disso. soubesse disso. E aí, Ou o que a talvez gente soubesse. fez? A gente preparou uma baita apresentação, porque era tipo assim, um show, sabe? Então, a gente fez uma baita apresentação, só com imagem. Cada um ficou responsável por uma parte, né? Então, a guerra contra os britânicos, o episódio de derramar a carga de chá no mar na Inglaterra, enfim. Uma coisa muito louca. A gente pegou pedaços de filme, então aquele filme do... Ai, meu Deus, como é que é o nome daquela pessoa, daquele ator que fez o filme da Revolução Americana, que ele rouba a Declaração de Independência dos Estados Unidos? Como que é o nome desse ator? Ah, eu lembro desse filme. Mel Gibson? Não sei se... Não é Não. Mel Gibson. É um outro nome mais fácil ainda. Mas enfim, Tom agora Hanks, não é? Não. Tá me fugindo o nome dele. Ele fez Senhor É um das filme Armas antigo, também. não É o Nicolas Cage. Nicolas Cage. isso, Nicolas isso aí. Cage. Eu Aham. amo esse cara. Aham. Então, o primeiro filme dele que eu vi foi esse, que ele rouba a Declaração de Independência dos Estados Unidos, do Tesouro, a Lenda do Tesouro Perdido. É esse filme. Uhum. Esse filme. E aí, a Declaração de Independência tem totalmente sentido, né? Tem todo fit com a Revolução Americana. Foi da Revolução Americana que surgiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, a gente pegou pedaços do filme pra mostrar. Foi uma coisa, assim, fizemos música, que eu lembro até hoje, uma música do NX0. A gente transformou a música na música da Revolução Americana. E eu sei a história da Revolução Americana até hoje por causa da música. Foi muito louco. E, cara, foi a melhor coisa, foi o melhor trabalho de escola que eu já tive que fazer na minha vida. Porque foi isso, eu estudei tantas vezes, eu reli tantas vezes e uma técnica importante aqui minha, eu falo pra mim mesma Isso que eu ia falar. várias vezes a apresentação. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tende a ficar preso nos nossos próprios pensamentos e os nossos pensamentos são coisas que enganam muito a gente. Na nossa cabeça tá muito claro o que a gente quer falar, mas quando a gente verbaliza, não fica tão bom. Então, toda vez que eu vou dar uma aula, toda vez que eu vou preparar uma aula, e imagina, o PDC tem 90 aulas. Imagina o tempo que eu não levei pra fazer eu e a Julie pra fazer cada uma dessas aulas. Porque eu falo a aula pra mim mesma, várias vezes. Enquanto eu não acho que tá, não, agora tá bom, agora a galera vai entender. Eu não gravo, porque eu acho que é isso. Você tem que treinar como você vai verbalizar as ideias que estão na sua cabeça. E então é isso. A técnica maior que eu tive pra apresentação foi, primeiro, entender a história. É isso, entende você o que você tá falando. E aí, depois, pra apresentar, olha pra um ponto fixo. Eu olho pra um ponto fixo e eu mudo. Parece que eu tô olhando pra cara das pessoas, mas às vezes eu tô olhando, sei lá, pra entrada do cabelo. Eu não faço contato visual direto. Entendeu? Porque Eu olho contato pra entrada visual do cabelo. naturalmente é desconfortável, né? Sim. E isso é uma coisa que vale pra aula como vale pra vida. Porque tem estudos que mostram que quando você olha no olho das pessoas, o seu grau de assertividade na comunicação é maior. Só que é desconfortável ficar olhando no olho das pessoas, assim. Então, o que eu faço? Olho no nariz. Porque parece que você tá olhando no olho, a Sim. pessoa não percebe, É, mas tá olhando pro nariz. eu olho e na aí, glabela. tipo, o foco é ali. Eu olho na glabela. Sobre o que você falou de treino, tem uma frase que eu uso pra mim antes das aulas, que é o seguinte: a minha primeira apresentação nunca pode ser pro público. Tem que ser pra mim ou pra alguém que não é meu público.
E aí, diante de apresentações que eram mais importantes, sei lá, do Burn-In, por exemplo, o que eu fazia? Eu gravava a minha apresentação antes. Então, tipo, eu filmava eu falando como se eu estivesse fazendo ela e eu vendo, puta, essa parte aqui não tá legal. Essa parte aqui eu achei chata. Acho que eu demorei muito. E aí eu ia ajustando pra Sensacional. Boa, corrigir. muito bom. E isso é legal, porque óbvio que você não vai fazer isso pra todas as apresentações, porque impossível. demora tempo e tudo Sim. mais. Mas quanto mais você treinar, cara, é aquilo. Treino difícil torna o jogo fácil. Então, quanto mais você for exigente ali no seu processo interno de montar a aula, de uma autocrítica, cara, não tá bom, dá pra melhorar. Sempre dá pra melhorar. Por mais que sua aula já esteja boa, cara, você sempre pode fazer aquilo melhor. Você sempre pode ter alguma sacada, porque senão você entra num modo automático, né? É assim que eu dou aula, eu repito sempre o mesmo slide. E aí você perde um pouco da oportunidade de impressionar, né? Que é justamente Isso. nesse momento que você tem aquela sacada, aquela analogia, que você simula um parto ali com uma touca de natação, você vai lá, o cara faz, uau, isso é massa, isso ficou na minha cabeça. E eu acho que a gente, agora que você falou nisso, a gente que é médico, eu acho que é uma coisa corrente entre todos nós, assim, a gente tem uma autocrítica muito grande, né? Sim. Então, às vezes, e uma coisa que eu já aprendi com a vida, assim, também, às vezes eu saio da aula pensando, não foi como eu queria, sabe? Não foi como eu esperava. E aí eu vejo o vídeo e eu penso, não, ficou bom. Ficou bom, Sabe? exatamente. O contrário também é Poxa, verdadeiro, né? sabe? Exatamente, várias vezes. Então, porque às vezes a gente se critica tanto e pensa assim, sabe? E na aula também, na aula presencial, mesma coisa. Depois o pessoal vai dizer, nossa, foi muito bom. E às vezes a gente ficou com aquela impressão de que não foi legal. Sério? Né? Você achou? Então, É exato. tipo isso, né? Então, essa questão da autocrítica, assim, a gente tem que. Claro, é bom, é óbvio que é bom a gente ter a autocrítica, mas também. É importante a gente saber, assim, que a gente está conseguindo fazer. Se a gente treinou, né? Se a gente já fez o nosso melhor, a gente está conseguindo fazer uma coisa legal. E não deixar isso te travar, né? Não deixar te travar. Mas o grande divisor de águas para mim, assim, acho que tudo que a gente falou é fundamental, assim, mas que eu também percebi ao longo da vida foi isso, que às vezes a gente tenta não ser a gente mesmo. A gente tenta ser artificial, a gente E tenta... fica forçado. Não rola. A gente tem que ser a gente mesmo, sabe? Tem que ser como se você estivesse falando no seu dia a dia, sabe? Com seus amigos, né? Então, assim, saiu uma palavra não muito adequada ali na hora, tudo bem, Tudo sabe? bem. Assim, é isso aí, sabe? Assim, eu falo bunda nas minhas aulas, sabe? Essas coisas assim, tipo, não tem problema, sabe? Você tem que ser você mesmo, sabe? Autêntico, então, né? autêntico, Cara, exatamente. quando você vai estudar comunicação, né? Eu amo, é um tema que eu sou apaixonada. Eu falo assim que comunicação vai muito além da palavra que você fala. Comunicação é você se fazer entendido. É você conseguir passar uma mensagem para uma outra pessoa. Se você tá conseguindo cumprir o seu objetivo, cara, não importa se você tá falando por favor ou por obséquio. Você tá conseguindo entender. As pessoas estão conseguindo entender. E eu acho que esse é um dos grandes erros do médico como profissional, porque a gente quer falar difícil. Isso. A gente quer falar difícil, a gente quer falar bonito. Isso. Cara, falar bonito, acho que essa frase é da Coco Chanel. Que o simples é sofisticadíssimo. A simplicidade é o último grau de A sofisticação. simplicidade é o último grau de sofisticação. Não tem por que você falar, sei lá, usar uma palavra mega, hiper difícil. Você não vai parecer mais inteligente por isso. Você não vai conseguir transmitir a sua mensagem de uma maneira mais fácil por isso. Pensa sempre. Uma criança de 8 anos, tá entendendo o que você tá falando? Você vai falar por obséquio? Você poderia, por favor? Não, cara. Você vai falar, por favor. Então, pronto, fica muito mais fácil você entender isso quando você vai comunicar com o público. Independente de qual público. É uma aula da faculdade, é uma aula da residência, é uma aula gravada. Enfim, você tem que se fazer entender. E é interessante porque, assim, a gente até pode brincar com o rebuscado, né? Geralmente eu brinco com o rebuscado nas aulas, assim. Eu digo, gente, pegar, por exemplo, uma coisa simples, vulvaginite, né? Uma vaginose bacteriana. Paciente... Como está no livro? Como é que está escrito no livro? Vocês acham que uma paciente vai chegar para vocês como está escrito no livro? Estou com uma leucorreia com odor característico de pescado. Tipo, não, ela vai falar que tá cheio de peixe podre, sabe? Tipo assim, é isso, é a vida, né? Mas claro, fica bonito se vocês falarem odor característico de pescado, porque nos livros tá bonito, assim, né? Mas aí você já quebra o gelo, assim, né? Já quebra aquela coisa sisuda, né? Aquela coisa assim, né? Acho que o legal é isso, é a gente poder falar de um jeito mais despojado, de um jeito mais... a medicina, eu acho que ela tá passando por tantas
desconstruções, né? Já estamos falando sobre isso, né? E que eu acho que é muito positivo isso, sabe? A gente não tem que falar, assim, de um jeito, né? Rebuscado, que as pessoas não entendem, sabe? Assim, a gente tem que... O simples é isso aí. O simples é o elegante. O simples é o novo cool, né? Exatamente. E eu acho que a própria ciência também está se adaptando a Sim. isso, né? Uma coisa que me deixou super feliz, assim, foi que recentemente caíram por terra aqueles termos que a gente usava de distúrbio menstrual, oligomenorreia, polimenorreia, não se usa mais isso. Ah, é? Agora a gente fala menstruações frequentes e menstruações infrequentes. Nossa, muito Olha, melhor, Em né? vez de falar melhor. menorragia, a gente fala fluxo intenso, sabe? Todo mundo Muito mais entende, óbvio, né? sabe? Muito mais óbvio. Muito mais óbvio. Então eu acho que a gente precisa realmente disso, sabe? Eu acho que isso é muito mais elegante do que você falar espanhomenorreia, sabe? Coisas assim. Isso é até um treino. A gente não pode esquecer aqui que a gente tá falando com o médico. Isso é um treino pra gente falar com o nosso paciente. Que é o mais importante, O elogio talvez, né? que eu mais recebo no consultório é assim, ó, doutora, você consegue explicar as coisas de um jeito que é tão fácil, a gente entende. Porque, primeiro, a gente subestima demais a capacidade de compreensão das pessoas, mas a gente subestima demais porque a gente quer explicar do jeito que a gente aprendeu. Então, com os termos técnicos, imagina. Não, porque quando a criança tem uma infecção de vias aéreas superiores, a tosse, ela é um sintoma que pode se prorrogar até 6 a 8 semanas após o quadro. Cara, olha só. Toda vez que seu filho ficar gripado, e isso vai acontecer várias vezes por ano, a tosse, ela pode demorar até 1 mês e meio pra ir embora. 2 meses, às vezes. E é por isso que você tem aquela sensação de que nunca melhora, que tá tossindo sempre. E é por isso que xarope não funciona. Você entende? Tipo, cara, eu tô Exato. falando como se eu estivesse explicando, sei lá, pra uma criança, literalmente. Então, É isso toda aí. vez que você fica doente, sabe? Quando fica o nariz correndo, cheio de catarro. Então, é isso. Pronto, resolvido. Você não precisa falar, não, porque a produção de muco É e ranho, nananã. né? É ranho, é catarro. Isso. É isso, entendeu? É nariz escorrendo. E pronto. E vocês falaram de um bullet aqui que eu queria cobrir aqui pra gente ir caminhando pro reta final do podcast, que é a parte da oratória, né? Que quando você fala, não é só o que você fala, é também como o seu corpo se expressa. Então, quando você vai dar uma aula e, sei lá, igual aquele seu professor de mestrado que você tava comentando, que deu uma aula sentado, cara, aquilo ali você já começa 10 pontos abaixo pra entregar uma aula boa. Quando você fica ali com a Detalhe que o mãozinha no bolso, meio encurvado aqui, com medo, cara, isso também transmite, por mais que você esteja falando bem. Exato. Então, a postura não verbal importa, a forma como Super. seu corpo se move. Fica solto, né? Não fica ali Isso. igual um robô. Isso. Ai, agora a gente vai falar sobre isso aqui com o ombrinho junto. Então, se solta. Treina isso, porque isso transmite também uma mensagem não verbal que também passa confiança. E um erro que eu vejo muito pessoal cometer é a leitura de slide, né? Porque faz aquele... A forma como você faz o slide já é um autossabotador da sua apresentação. Por quê? Você faz um slide cheio de texto, aqueles bullets, 1 milhão de coisas, 1000 palavras. A dica da sua professora é muito boa. E aí eu vou traduzir para os dias atuais. Pensa que o máximo de texto do seu slide tem que caber em um tweet. 140 caracteres, agora são 240. Então, é o máximo de texto que você pode ter no seu slide. É porque o slide é uma coisa feita pra guiar o nosso raciocínio. Exato. E não para você ler. E não pra você ler. Então, assim, até pode estar escrito o que você quer. Mas olha falando pra É frente, um não pra trás. raciocínio. E é um raciocínio. Você não pode ler o que tá escrito, né? Porque senão vira um texto. É um texto falado. E aí não precisa ser uma aula, Aí não né? precisava Podia ser ser uma um aula. texto. Exatamente. Aí você pode liberar o texto, O PDF. liberar os slides, o PDF. E isso também é uma coisa que, até pros alunos, assim, é uma coisa que eu falo muito. Esquece o slide. Esquece copiar o que tá escrito. Presta atenção na história mensagem. que eu vou te contar. Isso. Depois você se preocupa com... Porque isso aqui você vai encontrar em qualquer lugar. O escrito tem N referências pra você achar. Não é o escrito que vai fazer você aprender. Se fosse assim, cara, era só ler todos os guidelines e a gente não precisava ter aula de nada. Né? Leu todos os guidelines na faculdade? Então por que você tá fazendo cursinho? É precisava da faculdade, né? Era Exatamente. Você é sócio da SBP? Então por que você tá fazendo um curso de consultório pediátrico? Não tem porquê. Se você vai só ler o que tá escrito. Não. Então eu acho que isso é mega importante também.
Vai lá. A ferramenta mais importante, na verdade, que a gente tem é o nosso corpo, né? Exato. No momento que a gente tá Total. ali dando aula, é o nosso corpo, é a nossa voz, sabe? É a nossa linguagem verbal e não verbal, né? Então, assim, a gente pode usar e abusar do que a gente quiser, assim. Então, eu sempre digo, eu sou, vocês veem Você que eu fala com a muito mão, critico né? Eu ia também. te perguntar assim, agora se você fala com a mão. Porque eu falo com a mão eu falo total. muito com a mão, assim, eu sento no chão quando eu quero mostrar alguma coisa, sabe? Anda. Eu ando, eu uso todo o espaço, sabe, assim, o tom de voz é uma coisa que eu uso Total, Mudar o tom de total. sabe? voz. Quando eu quero falar alguma coisa importante, eu não precisa gritar, você pode, às vezes, baixar o tom de voz, se você quiser, né? Gente, olha que isso aqui é muito importante, que aí, a pessoa que tá assistindo sempre a aula naquele mesmo volume, daqui a pouco, opa, por que ele tá falando Por mais que ele tá baixo? falando? Ele quer me Diferente. contar um segredo, sabe, Aham. assim? Então, você pode ou baixar ou aumentar o seu tom Aham. de voz, Sim. né? A velocidade da sua oratória O também. ritmo, né? Total. Eu mudo completamente, assim, às vezes, quando eu quero dizer uma coisa importante, a velocidade vai ficar mais lenta, ou você vai falar só aquela palavra, né? Soltar só aquela palavra, que é aquela palavra que a pessoa precisa saber, precisa lembrar dela. E uma pausa Né? dramática na sequência. E uma pausa, exatamente. Então, é muito importante, assim, a gente usar o grande instrumento de trabalho que a gente tem, que é o nosso corpo. E né? quando você fala de ritmo, tem uma coisa que as pessoas também, cara, elas acham que o silêncio é inimigo da apresentação. Então não pode ter silêncio. Aí o que ela faz pra preencher o silêncio? Ela usa vício de linguagem. Né? Então. Uhum. Vamos lá. E não, cara, tipo assim, você não sabe o que falar? Respira 1, 2 segundos e fala. Não precisa preencher com uma palavra nada a ver. Isso. Porque cansa, é irritativo, É. né? Tipo, você ficar, então, é assim, Né? É, O né, acho que é né? pior. O né, o Né? O né. Ah, não, né? O tá também, Ah, né? Tá? Tá. Nossa, sim, muito. E sabe uma coisa que eu tava pensando aqui também, que você falou, de sentar no chão, eu tenho uma técnica que funciona muito bem pro meu público, que é, eu coloco um meme do momento, quando eu quero chamar atenção pra alguma coisa, porque dá aquela descontraída, a galera, tipo, é contra-intuitivo, então a galera volta a prestar atenção, quem tava meio viajando, olha lá, sei lá, o meme da Nazaré fazendo conta, volta, peraí, que negócio é esse? E aí, em seguida, eu falo, então agora para. Não prestou atenção em nada do que eu falei até agora, mas agora você vai prestar atenção nisso aqui. É um clímax, né? É isso, eu tento, tipo, trazer alguma coisa contra-intuitiva pra chamar atenção, e aí logo depois eu venho com a informação mais importante, digamos assim. Dá Sabe- pra... Vai lá. Pode. É que dá pra também você abrir loops na aula, né? Então, guarda essa informação aqui que eu já vou usar ela. Aí o cara, peraí. Aí ele fica pensando ali. Aí naquilo. quando você volta, peraí, conectou os pontos. Não, e uma coisa interessante também, assim, que às vezes a gente pode ter brancos, né? E as pessoas têm Sim. medo disso. Pode ter ali sei lá, buguei, né? Ali na hora. O que é que eu faço se realmente me deu um branco ali na hora? Tem uma estratégia que é você fazer um storytelling ali no momento que, tipo assim, desvia o foco, assim, não lembrei o que eu ia falar agora, nesse momento aqui, conta alguma coisa. É sempre legal você contar alguma coisa que tenha a ver, né, com o tema que você está apresentando, né? Eu faço muito isso. No início, quando eu tinha, às vezes acontecia, né? Eu tava ali no ao vivo, poxa, eu precisava contar alguma coisa. Puxa uma história, é super legal, é sempre bom, né, você contar uma história. Então, Boa dica. e hoje eu continuo contando essas histórias, assim, por exemplo, aula de infertilidade, sabe? Eu falo sobre o espermograma ali, né? Você tem seu banco de histórias Já ali, tem né? um banco de histórias. Aí eu lembro da faculdade, as coisas interessantes que aconteceram com a Sim. gente, né? Eu digo, gente, quando eu tava na faculdade, o meu professor que deu essa aula era um professor super catedrático, cara engravatado, sabe? Assim, daqueles assim, sabe? Que dava aquelas aulas bem catedráticas de Aham. medicina. E aí ele disse, espermograma, quanto que vocês acham que é o volume normal de sêmen, né? Que um homem produz? E aí uma colega minha levantou a mão e disse assim, 30 ml. E aquilo desconcertou ele. Imagina aquele cara todo assim, quê? 30 ml? Nem o cavalo produz 30 ml. Eu digo, hoje ela é psiquiatra. Então, assim, são coisas que, assim, você dá aquele refresh, né, na cabeça das pessoas e, agora vamos voltar aqui, sabe? Isso. Então, é bacana a gente poder usar esses recursos, né? É você gerar diferentes emoções da pessoa, né, ao longo da aula. Riso, ansiedade, meu Deus, conexão. Cara, é muito E legal. eu acho que, falando de conexão, até uma ferramenta de aproximação. Gente, tem aula que é chata. Tem aula que o tema é chato. Tem aula que, cara, não dá, entendeu? Eu também não gosto. É pesada. Então, sei lá, eu
eu, que não sou alergista, fui dar uma aula de dermatite atópica que dura 1 hora. Falei, gente, então, eu sei que é um tema pesado, mas olha só, vamos focar aqui no que a gente precisa entender, no que é da nossa... que faz parte aqui da nossa bagagem, né? Porque o que é do especialista, a gente vai deixar para o especialista. Mas, tipo, você conversar com o seu público e falar, eu sei que tá pesado, eu sei que a aula é chata, né? Maçante, me perdoem os alergistas. Mas, vamos lá, vamos entender aqui o que é mais... Pô, peraí, então, realmente ela tá concordando Já quebrou comigo. minha objeção, né? Já quebrou, quebrou tipo, minha aquela defesa coisa ali. de... Putz, que aula chata. Não, tá, Isso. tudo bem, eu sei. Mas vem cá, eu prometo que a gente vai sair daqui sabendo pelo menos o que a gente precisa pra responder a dúvida da mãe lá no consultório. Pronto, você já desarmou a pessoa ali. Distorce o nariz, né? Distorce o nariz distorce aí. o nariz. Pode parar com Antes esse de me xingar, eu pré-julgamento. sempre falo assim, antes de me xingar, calma. Antes de me xingar, vamos lá, vem cá comigo, deixa eu tentar te explicar e vamos ver se você vai pegar alguma coisa daqui. Aí a galera ri, acha engraçado, né? E é isso. Rapaz, queria ter ouvido esse podcast no início da faculdade, hein? A vida ia ser mais fácil. Eu falo muito do reflexo de Moro, sabe? Da pediatria. Amo. Eu digo, quando vocês falam, quando eu falo, sei lá, PopQ, sistema PopQ, né? Vocês já fazem, um reflexo de Moro. Né? Assim, eu digo, podem parar com isso. Ei, Vocês já adorei, eu podem vou parar roubar, com eu vou isso. roubar Pode essa. roubar. Eu prometo que eu vou te parafrasear, tá? Eu vou te dar créditos. Mas eu adorei a Eu do digo, reflexo podem de parar Moro. com isso aí, ó, porque isso aí é pré-julgamento. Aí Sem você virar o olho. Você já desarma a pessoa. Ali. Total. E ela dá risada e fala, puta, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Eu falo às vezes também, não quero ninguém virando o olho aqui pra mim. Né? Aí a galera já tá tipo, aí começa a rir, tipo, eu tava virando o olho. Então, eu sei que você tava virando o olho. Porque eu já estive sentada aí no seu lugar e eu sei que é chato estudar isso. Mas calma, vamos lá. Então, eu acho que é isso, gente. E uma coisa importante da gente falar, né? Tudo isso que eu já estamos falando aqui, que você tá falando aqui, amor, são coisas que a gente desenvolveu ao longo do tempo. A gente, claro, teve as nossas referências, teve as pessoas que foram importantes ali pra quebrar algumas coisas na nossa cabeça, tipo a minha professora de história da 7ª série. Mas a gente é uma construção. A cada aula que você dá, você melhora. Então é um ganha-ganha, né? Cada aula que você dá, você melhora mais a sua didática. Você pensa em novos exemplos, você melhora as histórias. A cada aula que você ouve eu assisto todas as minhas aulas. Assisto todas, porque eu fico tipo, não, isso aqui tá péssimo. Isso aqui tá horrível. Tipo a sua técnica, só que depois que elas já estão no ar. Por quê? Porque isso também é um motivo pra, não, vamos melhorar. Como eu posso melhorar, então, E eu acho que é isso. É isso. E uma dica final também pro pessoal, tem um livro que fala Roube como um artista, né? E ele vai falando justamente você identificar comportamentos que você julga positivo e começar a modelar esse comportamento dentro do seu dia a dia. Então a dica mais fácil, mais óbvia é, cara, olha para as aulas que você está recebendo hoje, seja na faculdade, no seu preparatório. Tenta entender o que esse cara que você está julgando ou muito bom ou muito ruim, ele está fazendo para que você repita, ou o cara que está muito ruim que você não faça de jeito nenhum. Porque assim você começa a ter os padrões ali de comportamento e você começa a entender o porquê que uma aula é boa, porquê que uma aula é ruim, e aí sua vida fica mais fácil. Com certeza. E a gente tem uma tradição aqui na reta final do podcast, que é pedir para o nosso convidado ou para nossa convidada indicar um livro que fez diferença na vida dele ou dela, e eu queria que você indicasse um para a nossa audiência hoje. Legal. Acho que, assim, eu gosto muito de ler, assim, né? E como eu faço bastante ponte aérea, assim, é o momento que eu mais... momento, né? É o momento. É um momento de foco máximo ali. Eu recentemente li um livro que é super, enfim, acho que todo mundo conhece bem já ele, e que eu acho que, assim, é uma leitura fácil, simples, e que traz uma mensagem tão interessante, assim, que é O Essencialista, né? Ele é um livro que justamente fala sobre você praticar o essencial, assim, né? E às vezes a nossa atenção tá tão cheia, né, de outras coisas, assim, que a gente vai... tem uma bolinha, assim, que é muito Clássica, emblemática, né? clássica, né? Aí Que várias fala, setinhas, né? da sua dissipação de energia, assim, para várias, e quando você tem aquele foco que você segue de uma forma retilínea a sua energia, né? Então... Canaliza, né? Canaliza, achei muito bacana, assim, esse livro. Mas eu gosto bastante de ler, assim, eu leio sobre várias coisas, assim, e uma das coisas até que eu tenho gostado de ler agora é História do Brasil. Parece uma coisa chata, assim, quando a gente fala, nossa, História do eu amo Brasil, livro de sabe, história. assim. Mas é que, às vezes, a gente aprende de uma forma chata, né? Talvez se eu tivesse tido aula com a sua professora, Ela era maravilhosa não mesmo. tivesse... Mas se você pegar de um outro enfoque, assim, sabe? Às vezes pega de uma pessoa que... Tem um autor que eu gosto muito, que é o Laurentino Gomes, que ele é um jornalista, ele não é historiador, mas que ele escreve sobre a história do Brasil baseado em fatos jornalísticos da época, assim.
Então é um outro olhar, sabe? Assim, você enxerga de uma outra forma. Então vale muito a pena, assim, até pra gente poder alimentar o nosso cérebro com Exato. outras áreas de É repertório, conhecimento, né? assim, né? É repertório pra você utilizar e modelar aquilo pra coisas que você vai usar às vezes numa aula. Você vai usar uma analogia de alguma coisa que aconteceu na história do Brasil pra ilustrar algum conceito e melhorar seu storytelling. Total. Sabe que eu até usei numa das leituras que eu tive que eu fiz desse autor, aí eu usei para uma aula minha que eu faço gemelar ali na transfusão feto-fetal. Eu faço os dois dentro da barriga, assim, que sou eu representando o G1 e o G2, né? E aí tem um que é mais ranzinza e o outro que é mais, não, vai dar tudo certo. Sempre tem, sabe, né? assim? E aí quando tá acontecendo o shunt na placenta ali, né, de um pro outro, aí o que é mais ranzinza diz, gente, a gente vai morrer. É interferência ou morte, né? E aí, tipo a frase do Dom Pedro. E aí o outro, nossa, o cara já sabe história, sabe assim? Então você Olha usa que demais. coisas Muito massa. nada a ver, de uma coisa nada a ver com medicina, assim, sabe? Mas Você chama atenção, né? Chama chama atenção. atenção, sabe? Então é Exatamente. muito bacana a gente ler sobre outras coisas, assim. Boa. E a segunda tradição aqui do podcast é pra você indicar um outro convidado ou uma outra convidada que você gostaria de ver aqui com a gente. Opa! Olha, eu vou dizer pra vocês assim, ó, que tem muita gente boa, assim, no meio médico, eu acho que tem muita gente que inspira a gente, né? Uma pessoa que eu gosto muito, assim, que foi minha residente, né? E ela é uma pessoa, assim, que desde que ela entrou, assim, ela disse, nossa, eu te assistia na Medcel, eu assistia as tuas aulas, eu vim aqui pra fazer residência contigo, né? Que massa. Que legal. Assim, sabe, aquela pessoa, assim, sabe que super engajada desde o início, né? Ela terminou a residência e tanto que eu convidei ela para trabalhar como minha assistente, a gente tem a GO Papers, né? Uhum. Que faz parte da mesma família nossa aqui, e ela hoje trabalha como minha assistente e ela tá entrando, o nome dela é Patrícia Rossi. Ai, que legal. É, show de bola. É uma pessoa, assim, ó, que acho que super teria muita coisa para contribuir, assim, acho que eu indicaria ela aí para Boa. falar com vocês. Vamos Muito chamar bom, ela. Muito bom. Show de bola. E, mestre, onde é que a gente encontra nas redes sociais aí pra acompanhar essas analogias, essas ilustrações? Temos vários canais aí, né? Tem o meu pessoal, que é o Jader _Burtê. Tem a GO Papers, que a gente está sempre postando muito conteúdo de GO para quem quer, né, ver questão, ver imagem, ver temas polêmicos e controversos, que eu sempre digo a minha especialidade é a principal das polêmicas, né? A gente brinca que se fosse uma escola de samba, a nota das divergências na literatura seria 10. Boa. Então, ali tem muita coisa que a gente discute, assim, né, ali na GO Papers. E também da Medcel, né, a gente tem aí bastante coisa que a gente tem sempre postado, então o legal é a gente estar sempre alimentando aí com conteúdo técnico, conteúdo leve, meme, com analogias, ali a gente está sempre transmitindo bastante coisa. É isso. Show de bola. E você, amor? @DRA Gabriele Araújo, Gabriele com 2 L's e Y. E no @pediatra de consultório também no Instagram, todos os dias. Boa. E o meu @Bernardo Preste, no Instagram, no TikTok, no YouTube, Mentoria Residência. No Instagram também temos o mentoria.residência. Também a gente está sempre fazendo lá collabs com o Medcel, com galera de cardio, GO, endócrino, enfim. E no DesconstruCast.podcast, Todas lembrando as que toda terças. terça-feira tem episódio novo liberado para você. Não deixe de se inscrever no canal e de deixar a sua avaliação aqui desse episódio. 5 estrelinhas pra nós. Custa nada, Muito né, bom. Jade? Custa nada. Custa nada, né? Não, mas foi muito legal. Foi né? muito legal, Olha, né? se não fosse de manhã, a gente estaria com uma cervejinha sozinho já. Exato. Valeu, galera. Gente, Obrigado. obrigada. Até a Beijo, próxima. até. Tchau, tchau. Valeu, gente.